Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai falar sobre sistema digestório. Vamos abordar a parte introdutória, falando sobre generalidades. Faremos aqui uma aula expositiva, vislumbrando um mapa mental. E esse mapa mental terá como objetivo efetuar mais objetivamente os conceitos em que eu entrarei na nossa aula. E depois, com o final do nosso mapa mental, nós linkaremos com a visualização 3D das peças analisadas. Lembrando que essa aula de sistema digestório é dividida em duas partes. A primeira parte é o tubo gastrointestinal, que vocês vão ter agora comigo. E a segunda parte da aula seriam as glândulas anexas do sistema digestório com o professor Miguel. Tá? Bom, então fique conosco e vamos à nossa aula. Bom, gente, o sistema digestório é um sistema que nos permite tanto preparar o alimento, quanto fazer com que o alimento seja digerido, mastigado, triturado, mas também digerido. E essa ação de digestão ela se dá quimicamente, por ação enzimática. E o intuito da digestão, como o nome do sistema digestório fala, é quebrar moléculas ao ponto onde essas moléculas sejam absorvidas pelo nosso corpo. A absorção nada mais é do que a entrada dessa substância no meio externo, no caso do lúmen do tubo gastrointestinal, para o nosso sangue e assim o nosso sistema. Para daí, ir para os destinos intermediários e finais. Tá bom? Então vamos aqui percorrer um pouco de anatomia, só para vocês se situarem em relação a essa introdução. Então, o sistema digestório tem por funções, inicialmente, a digestão. Essa digestão ela vai ser feita tanto na boca, quanto no estômago, quanto no intestino delgado, em várias partes. Inicialmente, na boca, nós temos a presença da antigamente chamada ptialina, que nós conhecemos hoje como amilase salivar. O nome amilase se refere à enzima que hidrolisa o amido. Amido este presente nos nossos alimentos, principalmente alimentos que contêm carboidratos. Tá? Por exemplo, o pão, o macarrão, o arroz, a batata. Então, eles têm o amido, que é o nosso carboidrato principal da nossa dieta. Na boca, nós também temos a lipase lingual. Bom, a lipase lingual é bastante importante no bebê, pois o bebê ainda não tem todo o trato gastrointestinal maduro, totalmente amadurecido, e, portanto, ele precisa utilizar-se dessa enzima para que os triglicerídeos vindos do leite materno possam ser hidrolisados e assim absorvidos pelo mesmo. E a lipase lingual ela também é importante quando há outra lipase no nosso corpo, por exemplo, a lipase pancreática, que está lá no nosso pâncreas, e é liberada no nosso intestino delgado, no duodeno, ela passa a não funcionar. Certo? Existem algumas doenças onde essa lipase deixa de ser liberada, ou então ela é liberada em outro local, por exemplo, na pancreatite. E aí a lipase lingual ela assume um pouco essa responsabilidade.
Bom, a lipase ela é a enzima que quebra e hidrolisa os triglicerídeos, certo? E aí os transforma em glicerol mais 3 ácidos graxos. Nós também temos aqui o nosso estômago. O estômago é talvez o órgão, em termos de volume, o órgão mais digestório do nosso corpo. Mas ele não é em termos de qualidade. Em termos de quantidade é o estômago, porque ele libera bastante pepsina, e aí essa pepsina vai agir principalmente hidrolisando alguns tipos de proteínas. Tá? As proteínas mais comuns da nossa dieta, presente aí, por exemplo, na nossa carne, no ovo, no peixe, e assim vai, certo? Assim como em outros alimentos. Nós temos também o intestino delgado. O intestino delgado, esse sim apresenta uma gama muito grande de enzimas, que são liases, né? São enzimas ou enzimas proteases, ou lipases, ou amilases e sacaridases, ou até outros tipos de enzimas. Tá? As proteases são vários tipos, nós temos aí a tripsina, a quimiotripsina, a colagenase e assim vai. Elas vão quebrar proteínas e peptídeos para que essa proteína agora, essa sim, possa ser hidrolisada totalmente em aminoácidos, a fim de que estes entrem na corrente sanguínea e assim, portanto, sejam absorvidos. A lipase, aqui nós temos a lipase pancreática. A lipase pancreática é a enzima mais importante para a hidrólise de lipídios do nosso corpo. A lipase pancreática ela é liberada no suco pancreático, que é depositado aí no lúmen do nosso duodeno, que é a primeira porção do nosso intestino delgado. Nós também temos as amilases e sacaridases. As amilases são enzimas que quebram ou hidrolisam o amido. E a amilase aí do nosso intestino delgado também provém do nosso pâncreas, é a nossa amilase pancreática. Essa amilase ela quebra todo e qualquer restante de amido que não foi quebrado via saliva. E aí vai hidrolisar em pedaços, que podem ser sacarídeos ou pedaços menores, tais como monossacarídeos. Quando os sacarídeos estão presentes na nossa alimentação, provindos da quebra dos amidos ou de outras fontes, por exemplo, a sacarose, a lactose, tá? Ou ainda outros, como, por exemplo, a sacarose, lactose, sacarose, lactose. E a sacarose e a lactose são os principais. Por exemplo, a sacarose ou a lactose, elas precisam ser quebradas em ainda monossacarídeos. E quem faz a quebra, por exemplo, desses disacarídeos são as sacaridases, as disacaridases, no caso. Por exemplo, a sacarose vai ser quebrada pela sacarase e a lactose vai ser quebrada pela lactase. Enzima essa que, às vezes, está em falta em algumas crianças ou em alguns adultos e gera alguns desconfortos gastrointestinais que levam o nome, essa síndrome leva o nome de intolerância à lactose, tá bom? E aí a pessoa não consegue quebrar totalmente a lactose em galactose e glicose. Quem faria esse papel seriam bactérias presentes lá no intestino grosso, o que geraria, por exemplo, a produção de vários gases, né? Tá bom? E nós temos também outras enzimas, e aí vai, por exemplo, a colesterol esterase, as lecitinas, né, que são
que são enzimas que vão quebrar outras coisas. Por exemplo, no caso do colesterol éster, é o colesterol presente na nossa dieta, né, que é o colesterol junto com o ácido graxo, ele vai ser quebrado em colesterol mais ácido graxo. E aí quem vai fazer essa quebra seria uma colesterol esterase presente no enterócito, no caso do duodeno. Então vocês veem aí que a digestão ela é ampla no nosso corpo e nós começamos pela boca, a digestão. Nós temos uma grande quantidade de digestão no nosso estômago e nós temos uma qualidade, um fechamento das digestões feitas pelo intestino delgado. Tá? Aqui eu não coloquei, mas existe também um fator liberado pelo estômago, pelas células parietais, que é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico existe uma grande confusão quanto à sua ação. Na verdade, o ácido clorídrico ele não é digestivo. O ácido clorídrico ele não digere proteínas. O ácido clorídrico ele serve para desnaturar proteínas. E o que seria isso, professor Manuel? Desnaturar proteínas é desenrolar a proteína. E é mais fácil você agir em proteínas desenroladas do que você agir em proteínas enroladas. Então, essa seria a grande função do nosso ácido clorídrico. E mantém também o pH do estômago, fato esse que diminui a presença de bactérias vindas do nosso alimento. Então, nós também temos, aqui é um quadro passando especificamente, cada uma. E agora vamos para a segunda função. A segunda função é a absorção. A absorção é essa que se inicia pela boca, através do leito lingual. Essa absorção está envolvida principalmente com pequenas moléculas. Aí eu trago a absorção de alguns medicamentos. Existe um medicamento que é muito comum na emergência hipertensiva, que é nitroprusiato de sódio. Nitroprusiato de sódio é um doador de óxido nítrico, que é um medicamento que vai diminuir a pressão em pacientes com emergência hipertensiva. Basta você colocar embaixo da língua e esse nitroprusiato já consegue ser absorvido e ter sua função. Tá? Então, o leito lingual, no caso o leito sublingual, teria também esse efeito absortivo. Nós também temos o intestino delgado, ele vai estar presente na maioria da absorção dos nutrientes. Tá? Então, nós temos a absorção de aminoácidos vindos da proteína, nós temos a absorção de monossacarídeos vindos do nosso amido, dos nossos carboidratos, nós temos ácidos graxos provenientes da nossa digestão de lipídios, e nós temos, por exemplo, colesterol, tá? Que seria aí também absorvido. Claro que aqui nós temos a importante participação da vesícula biliar, que faz com que haja emulsificação dos ácidos graxos. Tá? Essa emulsificação é uma característica essa emulsificação ela é necessária para que faça com que uma substância que é totalmente hidrofóbica, como é um ácido graxo, passe por uma camada de líquido de muco presente aí nos enterócitos e aí consiga ser, por exemplo, hidrolisada e absorvida. Então, nós temos aí uma grande função do nosso intestino delgado, que é onde o fígado e a vesícula biliar depositam os sais biliares a fim de emulsificar as gorduras. Tá? E também temos aqui a absorção das vitaminas, dos minerais. Então, nós temos aí uma gama enorme de absorção. Costumo dizer que a absorção do intestino ela é cerca de 600 vezes a absorção
da pele. A pele também absorve. Porém, a absorção do intestino delgado, ela ocorre de maneira... Porém, a absorção do intestino delgado, ela é cerca de 600 vezes a absorção da nossa pele por uma série de fatores. Primeiro, pelo tamanho do nosso intestino delgado. Chega a termos, no indivíduo adulto, cerca de 10 metros de intestino delgado. O segundo fator é a presença das vilosidades, que aumenta a superfície de contato do intestino delgado com os alimentos em contato, tá? E terceiro são as bordas em escova, o que aumenta exageradamente essa nossa absorção. Juntos, esses fatores fazem com que nós tenhamos uma absorção a esse nível. Nós temos também a absorção na última parte do nosso trato gastrointestinal, que é no nosso intestino grosso. Aqui nós temos a absorção principalmente de água, tá? Fazendo com que as fezes fiquem menos líquidas, um pouco mais sólidas e assim facilitando aí a deposição e a liberação pelo lado aboral do nosso trato gastrointestinal, ou seja, aboral é o contrário de oral. Então, a outra ponta do trato gastrointestinal. A terceira função seria a condução do bolo alimentar. Então, isso se dá em todo o trato gastrointestinal até o ânus, tá? De maneira que existe uma função que é chamada de peristalse, que é um movimento longitudinal que começa já no nosso esôfago e se procede até o ânus. Tá? Sempre ocorre em um sentido, que é o sentido oral-aboral, tá? E é um sistema totalmente autônomo, né? Muito bem exercido pela mucosa e pelos músculos presentes aí em todo o nosso trato gastrointestinal. Aí eu também faço a lembrança de um órgão muito importante para essa condução, que é o esôfago, que não está presente na digestão e na absorção, pois não tem enzimas e nem absorve, porém é um tubo bastante importante para a condução de alimentos. Tá? Nós temos também a eliminação. A eliminação é a quarta função e ela se dá a partir do intestino grosso. É aí onde onde é absorvida a água e são produzidas as fezes, até com que a gente promova o reflexo da defecação. Tá? Então, nós temos aí importantes funções do nosso trato gastrointestinal. Lembrando que as fezes são todo o resto de alimento que não foi absorvido. Tá? Bom, qual a localização do nosso trato gastrointestinal? Na verdade, existem vários pontos. E aqui eu começo pela cabeça. Na cabeça nós temos a boca, que aí é limitada pelos lábios e bochechas. Nós temos a cavidade oral, que fica internamente e fica entre os lábios e os istmos das fauces. O istmo das fauces é o que a gente conhece como garganta. Tá? Então, limitado a isso, nós vamos ver na visualização 3D um pouco mais adiante, que é o limite posterior da cavidade oral, esse istmo das fauces. Tá? E nós também temos a orofaringe. Vocês já viram inicialmente no sistema respiratório, porém aqui ele é bastante importante para o início da condução da faringe do nosso bolo alimentar. Tá? Fica entre o istmo das fauces e o esôfago. No pescoço nós temos o esôfago. São 7 centímetros de esôfago e esse tubo muscular ele fica posterior à traqueia. A traqueia fica a esse nível também de pescoço, porém ele fica anteriorizado. Tá? Lembrando que a traqueia tem
um tubo, um lúmen real, e o esôfago tem um lúmen virtual, ou seja, só se abre na presença de alimentos. O esôfago, gente, ele também se continua no tórax. Então, existe a parte cervical, tá, que tem 7 centímetros. Existe a parte torácica, que tem 15 a 20 centímetros e se estende desde a parte cervical esofágica até o hiato esofágico, que é uma fenda presente no nosso diafragma. E vai até o nosso abdômen. Perdão. Aqui nós temos um resumo gigante do que seria aí o abdômen, né? O abdômen é o que contém quase todas as informações, quase todos os órgãos, as localizações presentes no nosso trato gastrointestinal, tá? Então, no abdômen nós encontramos a última parte do esôfago, que são 2 centímetros abaixo do diafragma, até este se encontrar com a parte cárdica do estômago. O estômago é um tubo dilatado em formato de J e aparece abaixo da hemicúpula diafragmática esquerda, ou seja, o diafragma ele é dividido em 2 cúpulas. E a hemicúpula esquerda ela vai ficar exatamente acima do nosso estômago, mais especificamente do fundo do estômago. Tá? A gente vai já falar sobre a estrutura do estômago na visualização 3D. Depois que termina o estômago, nós iniciamos o duodeno, que já faz parte do intestino delgado. O duodeno é a primeira parte, é a parte rígida do nosso intestino delgado. Esse duodeno ele é caracterizado por se relacionar com o pâncreas, mais especificamente com a cabeça do pâncreas. E esse pâncreas e duodeno também ficam abaixo do estômago. Então, essa é a nossa localização do duodeno. A última parte do intestino delgado, e a parte que não é fixa, a parte mais móvel, é chamada de jejum no ilho. Ele é denominado assim por não haver uma distinção anatômica entre onde termina o ilho e começa, onde termina o jejum e começa o ilho, tá? E ela fica seguinte ao duodeno. Terminou a última flexura do duodeno, nós iniciamos aí com o nosso jejum no ilho. O jejum no ilho ele tem cerca de 6 a 9 metros, a depender de cada pessoa e da idade, tá? Existe aqui uma síndrome em algumas crianças, que é a chamada síndrome do intestino curto. A síndrome do intestino curto nada mais é do que a diminuição desse tamanho. A criança nasce com um jejum totalmente diminuído em termos de comprimento. E, portanto, ele não tem aqui um aumento significativo da absorção de nutrientes. Portanto, essa criança ela deverá ter problemas com a absorção de nutrientes e, portanto, assim, com ganho de peso, com aumento de tamanho. São crianças muito pequenas, são crianças que precisam de uma alimentação totalmente hidrolisada. Terminou o nosso intestino delgado, nós vamos com o intestino grosso. O intestino grosso, gente, ele é formado por cólons, tá? Que a gente vai iniciar, mas a gente vai terminar falando dos cólons lá na nossa visualização 3D. O primeiro cólon que aparece é o seco. O seco é o nome seco, soletrando é CECO, tá? E ele é a primeira parte, está relacionado tanto com o ilho, que é a última parte do nosso intestino, quanto com o restante dos cólons, tá? Existe também na parede desse cólon, no caso desse seco, um apêndice muito importante do ponto de vista clínico, que é o apêndice vermiforme. O apêndice vermiforme, em algumas circunstâncias, ele pode
se fechar, se inflamar e dar o que a gente conhece clinicamente como apendicite. Esse apêndice, a localização dele é na região suprailíaca direita, tá? E dores na região suprailíaca direita levariam a possível diagnóstico de apendicite, que pode ser confirmada ou não por imagem. Se não for confirmado por imagem, só vai ser confirmado por laparoscopia, ou seja, você abrindo o sistema de câmeras para ver a olho nu se está ou não inflamado. E assim parte-se para a ressecção do nosso apêndice vermiforme. Tá? Lembrando que a apendicite pode ser letal, pois um rompimento da parede dela, já que tem fezes já feitas, pode levar a septicemia e aí levar, no final, a falência múltipla de órgãos, que leva ao quadro de morte. Bom, então o intestino grosso é após o ilho, ele segue depois do seco para um colo ascendente, que é uma parte direita do nosso cólon, um colo transverso, que é um cólon que passa no sentido horizontal ao nosso corpo, abaixo do estômago, e o colo descendente, que é esquerdo, tá? E essa é a parte abdominal do intestino grosso, tá? E esses cólons ficam no contorno do intestino delgado. O intestino delgado fica no centro, do contorno deles fica o intestino grosso. E aqui eu vos mostro a pelve, né? Na pelve nós temos o intestino grosso, a última parte do intestino grosso, que é formada pelo cólon sigmoide, que é um cólon em formato de um S. Ele vai para o centro, deixando um tubo reto, que tem esse mesmo nome, reto, que vai terminar na última porção do nosso trato gastrointestinal, que é o ânus. E aí em diante, nós temos a liberação das fezes. Nós também temos, gente, no trato gastrointestinal, as glândulas anexas, que são as glândulas salivares, formadas aí pela parótida, que fica a nível do ramo da mandíbula, liberando um ducto parotídeo que vai para o segundo molar superior. A glândula submandibular, que é uma glândula que vai desembocar, como o nome fala, abaixo da mandíbula, e o seu ducto vai para o segundo molar inferior. E a sublingual, que fica abaixo da língua e libera a saliva para baixo da língua. Nós temos também aqui o fígado, é um importante órgão com várias funções no nosso corpo: metabolismo, distribuição, armazenamento, quebra de substâncias, transformação. Então, são várias as funções do fígado. Nós temos a vesícula biliar, que é um órgão de armazenamento de bile. Essa bile é formada no fígado, mas é armazenada e concentrada na vesícula biliar. E nós temos o pâncreas, que é um órgão interessante, pois ele tem dupla secreção. Tá? Ele tanto é um órgão endócrino quanto é um órgão exócrino. Então, a parte do trato gastrointestinal importante é a parte exócrina, com a liberação de bicarbonato e a liberação de enzimas que já foi falado anteriormente, para a digestão de alguns nutrientes. Mas aqui eu não vou me adentrar nas glândulas anexas, pois é tema da próxima aula com o professor Miguel Leitão. E aqui nós também abordamos a origem embriológica. Todo o tubo gastrointestinal é formado a partir da 4ª semana de desenvolvimento, onde já aparecem os folhetos formados, e quando esses folhetos, principalmente o endoderma e o ectoderma, se dobram, tanto no sentido longitudinal quanto no sentido lateral, eles formam um grande tubo. Tá?
E esse tubo é chamado de intestino primitivo. Esse intestino primitivo, ele tem 3 porções, que é o intestino anterior, o intestino médio e o intestino posterior, que a cada um deles vai ter aí a origem, né? O aparecimento de vários dos nossos órgãos primitivos, certo? Então, essa aí é a nossa origem embriológica do nosso tubo gastrointestinal. E por último, as estruturas. E as estruturas, a gente vai partir agora para o segundo momento da aula, que é a nossa visualização 3D. Continue com a gente.